Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje estaremos encerrando a leitura do livro do profeta Jeremias, fazendo com isso a leitura do capítulo 52 de Jeremias, que diz assim: Ezequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ramutal e era filha de Jeremias de Líbina. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Jeoaquim havia feito. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isso aconteceu, a ponto de os rejeitar da sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 12 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei. Fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias à vista deste. Também mandou matar todas as autoridades de Judá em Ribla. Mandou furar os olhos de Zedequias, amarrou-o com correntes de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos os mais nobres do povo, o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministravam. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às duas colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que os sustentavam e que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de uma era de 8 metros e um cordão de 5 metros e 35 cercava. Eram ocas e a grossura do metal era de 10 centímetros. Sobre ela havia um capitel de bronze, a altura de cada capital era de 2 metros e 20. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor eram de bronze. Semelhante a essa era outra coluna com as romãs. Havia 96 romãs aos lados, todas as romãs sobre a obra da rede ao redor eram 100. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra e 7 conselheiros do rei que ainda estavam na cidade.
bem como o escrivão-chefe do exército, que alistava o povo da terra, e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo em Ribla, na terra de Ramate. Assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradan, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Ao todo foram levadas 4.600 pessoas. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Emil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e o fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que os dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, te bendizemos, porque tu és o nosso Deus e o Senhor é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Tu reinas sobre toda a terra. O Senhor governa a história. O Senhor é o soberano de todas as coisas. Nós louvamos o teu nome, porque em todo o tempo o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque o Senhor levou cativo para a Babilônia o povo de Judá, para que eles se arrependessem dos seus pecados, para que eles fossem convencidos e convertidos ao Senhor. Louvamos o teu nome, porque o Senhor, depois de 70 anos, traz de volta o povo à terra de Israel, a terra prometida, e o Senhor providencia a reconstrução de Jerusalém. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe à sua presença, o Senhor nos escolheu, nos alcançou, nos salvou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que sara, um Deus que cura, um Deus que salva. Muito obrigado pela casa, pela família que pertencemos. Faça de cada um dos nossos lares um local de culto e de adoração ao Senhor. Um verdadeiro local de refúgio, onde possamos encontrar paz, conforto, consolo e juntos cultuemos e adoremos ao Senhor. Visita os enfermos nessa manhã, trazendo cura, trazendo restauração, mas acima de tudo trazendo salvação, convicção de pecado, convicção de que só Jesus Cristo salva. Clamamos também por aqueles que estão angustiados, aflitos e perturbados. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, possa alcançá-los, possa abundar sobre eles e que também haja salvação. Clamamos ainda pela tua igreja. Renova a tua igreja, revigora a tua igreja, restaura a tua igreja, traz de volta a tua igreja aos princípios, traz de volta a tua igreja à palavra, que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Dá crescimento à tua igreja. Abençoa a liderança da tua igreja, dá vigor, dá direção, dá fidelidade. É assim que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo nessa magnífica jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.